bem? Nós do curso Marcato, área penal, estamos muito felizes aqui em falar com vocês. Ao meu lado, a professora Juliana. Mando também, trago aqui os abraços do professor Flávio, do professor Cristiano, todos aqui à disposição de vocês. Olha só, vamos falar das questões, tá? Prova OAB agora, hoje, domingão, prova penal. Olha, nós vamos ser bem objetivos aqui. A questão número 1 de penal. A questão número 1 de penal é a mesma questão que caiu em 7 provas 4 vezes, né? A questão número 1 de penal, a resposta era fato atípico. Fato atípico era da lei 8.137 de 90, você teria que dizer a mesma coisa que todo mundo respondeu nas outras provas, era um crime tributário onde não houve o lançamento definitivo do crédito tributário. Crime da lei 837 de 90, teria que citar artigo 1º, lei 8.137 de 90, é crime material, não houve o lançamento definitivo do crédito tributário, e se não houve o lançamento definitivo do crédito tributário, o fato é fato atípico e aplica-se a súmula vinculante imprescindível, súmula vinculante 24, falamos em aula várias vezes, súmula vinculante 24, ok? Tinha que falar mais. Ele falava aqui que era um caso, né, de resposta à acusação, então você teria que falar que nesse caso pediria-se a absolvição sumária. A absolvição sumária aqui, ok? Nos termos do 397, inciso 3, o fato não constitui infração penal. Então passamos. Questão 1, nós entendemos que teria que citar a lei 8.137 de 90, artigo 1º, dizer que faltou o lançamento definitivo do crédito tributário, o fato é fato crime material, então sem o lançamento definitivo do crédito tributário, sem que haja o esgotamento das vias administrativas, o fato é fato atípico, citar a súmula vinculante 24 e o artigo 397, inciso 3 do Código de Processo Penal. Me parece que com isso bastava a resposta da questão 1. É claro que tudo isso que nós estamos falando aqui pode ser modificado pela FGV, mas essas são as primeiras impressões que nós temos na prova. Eu acho que essa questão 1 foi muito fácil. Questão 2, nós também falamos em aula, aliás, no último dia de aula, nós falamos. A questão 2, ela falava de pessoas que se travestiam de manobristas de carro, né? Manobristas de carro na porta de um restaurante, não eram manobristas, mas se travestiram de manobristas. Um deles, o Abel, se travestiu de motorista, de manobrista, ele não era manobrista, ele recebeu a chave de um carro de alguém, alguém entregou, porque viu ele com a roupa de manobrista, e entregou a ele a chave do carro. Ele pega o carro e vai embora com esse carro, e desaparece com esse carro. Ele não furtou o carro da vítima, a vítima entregou o carro a ele porque achou que ele era manobrista, ele estava vestido, não é? Artifício, ele aplicou o artifício, recebeu a chave e foi embora com o carro. A nosso ver, isto é estelionato, teria que ser respondido que o Tércio foi vítima de Abel, e Abel cometeu o crime de estelionato. Era importante falar as palavras principais, ali, os termos principais do crime do artigo 171 e citar o artigo 171. Segunda hipótese, era o Narcísio a vítima e o autor era o Felipe. Você percebe aí que ele só diz assim: Narcísio, o segundo cliente, chega ao restaurante e não entrega a chave do seu carro. Mas Felipe a subtrai sem que ele o perceba. Não falou que o Felipe subtraiu de uma forma, né, usando de uma maneira habilidosa. Não falou isso, né? Que o Felipe, ao subtrair a chave do carro, o fez de maneira habilidosa. Se falasse que tivesse feito de maneira habilidosa, haveria destreza, né? Me parece, então, que o Felipe subtraiu não porque estava com a roupa de manobrista. Então não era furto mediante fraude. No primeiro momento, não me parece furto mediante fraude, parece um furto simples do 155 caput. Eu acho que era importante você ter dito que não foi furto mediante fraude, porque ele não se valeu da vestimenta de manobrista para poder furtar, ok?
Não houve facilitação para o furto. Tá ok? Então, me parece que era o furto simples do 155. Essa é a minha primeira impressão. Ok? Espero que esteja certo. Espero que o gabarito da OAB siga isso que eu estou dizendo aí, né? E que nós estejamos aqui achando o correto. Ok? Então, a questão 2 também me parece muito simples. Nós estamos contando que vocês tenham na questão 1, eu falava com a professora Juliana, e na questão 2, nós contamos que a sua pontuação deva ser uma boa pontuação. Gabaritando a 1, chegando ao gabarito na 2. Ok? Eu confesso que a prova de penal não foi difícil, hein? Seja na peça como nas questões, né, Ju? Não foi difícil. A professora Juliana está aqui também, desejando boa sorte a todos. Agora, nós entendemos que as questões 3 e questões 4 foram as questões mais difíceis. O ponto mais nevrálgico da prova, a questão 3 e 4. Olha, a questão 3, ela era dividida em A, B, C, como a gente sempre falou isso para vocês nas aulas. Olha só, a questão 3, A. Eles perguntavam se estavam diante de mutatio libelli ou emendatio libelli. Então, nós estamos diante de uma mutatio libelli. Nós entendemos que aqui é caso de mutatio libelli. E qual dispositivo legal deve ser aplicado? 384 do Código de Processo Penal. A princípio, isso. Acho que a FGV deve seguir isso. É uma mutatio libelli, 384 do Código de Processo Penal. É claro que você, como a gente orientou, é importante usar as palavras dos artigos, etc. Ok? Vamos para B. A B diz assim: por que o próprio juiz na sentença não poderia dar nova capitulação e, com base nela, condenar os réus? Essa B, essa letra B da 3, eu acho que era um dos pontos mais difíceis. É porque você teria que dizer na B da 3 que há um princípio da correlação entre acusação e entre sentença. Existe um princípio chamado de correlação entre acusação e entre sentença. Ok? O juiz não poderia mudar, né, dar nova capitulação, porque não cabe ao judiciário dar a capitulação do fato. Cabe ao órgão de acusação dar a capitulação do fato. Se o juiz dá capitulação nova ao fato, ok? Sem que haja uma mudança, por isso chama mutácio, uma mudança na capitulação inicial, o juiz está agindo fora de sua competência. Ele não age, né, inclusive fora da atividade de juiz. Ele passa a agir como Ministério Público, né? Então, me parece que a B, você deveria responder que fere o princípio da correlação entre acusação e sentença, ok? Não poderia condenar os réus por crime, o outro crime aí, que ele entendesse. Agora, a C, é aquilo que eu falava sempre em sala, professora Juliana nos e-mails, leiam súmula. A C da 3, é possível que o Tribunal de Justiça de determinado Estado da Federação analisar o recurso de apelação, proceda a mutatio libelli? Há uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que você leu durante as aulas, nós pedimos, leia a súmula, que é a súmula 453. Súmula 453 do STF. Né? A súmula 453, não cabe mutatio libelli em segunda instância. Não cabe mutatio libelli em segunda instância, a súmula 453 do STF. Ok? A resposta era muito simples, resposta em súmula. Então vamos pensar o seguinte, não daria para errar pelo menos da 3 a C, que está clara na lei. Ok? Vamos para a questão 4. Essa questão 4, ela é um pouco confusa. Eu confesso a vocês que nós vamos passar um gabarito prévio aqui, mas me pareceu um pouco confusa a questão número 4. Né? Ela é uma questão que fala de prescrição, né? E ela pergunta na letra A se está extinta a punibilidade do réu pela prescrição. Em caso positivo, indique a espécie. Em caso negativo, indica o motivo. Olha só, a única coisa que nos deixa em dúvida um pouco é a redação da prova da OAB-FGV. No meu caso, falava com a professora Juliana, ele diz, João foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 299, é crime de falsidade, caput, e parágrafo único do Código Penal, então é crime de falsidade. Ele também foi denunciado pelo parágrafo único, né, que diz que se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo de cargo, ou a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, a pena aumenta-se de 1/6, aumenta-se da sexta parte. Então era isso. A inicial acusatória foi recebida, nós fizemos em sala isso, lembra? Nós fizemos em sala,
essa conta, dia 30/10/2010 foi recebida. Então é a primeira causa interruptiva da prescrição. O processo teve seu curso normal, né? A sentença foi publicada em 29/7/2005, ou seja, mais de 4 anos depois do recebimento da denúncia. Entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, mais de 4 anos, ok? Condenou o indivíduo a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 16 dias multa, igual o que nós fizemos na sala. Vocês lembram que um dia eu falei aqui na sala que o indivíduo foi condenado a 4 anos a pena a regime semiaberto? Lembra? Foi basicamente igual, ok? Mais pagamento de 16 dias multa. E resignada, somente a defesa interpôs apelação. Só a defesa recorre, então nada pode ficar pior. Então transitou em julgado para acusação, me parece isso, né? Todavia, o egrégio Tribunal de Justiça negou o provimento ao apelo, ao argumento de que não haveria que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição. Haja vista, olha só, o fato de que o réu era reincidente, circunstância devidamente comprovada mediante certidão cartorária juntada aos autos. Aí a pergunta é, está extinta a punibilidade do réu pela prescrição? Olha, sinceramente, não transitou em julgado para defesa ainda, né? E a reincidência, ela é uma causa que eleva a prescrição quando transita em julgado. Mas aqui só fala que transitou em julgado para acusação, não fala que transitou em julgado para defesa, ok? Se nós considerarmos a letra da lei, está extinta a punibilidade pela prescrição? A considerar a letra da lei, estaria extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, né? Prescrição retroativa. Aí pergunta, o disposto do 110 é aplicado ao caso narrado? Então, o 110 do Código, ele fala em trânsito em julgado, ok? Só houve o trânsito em julgado para acusação, ok? Essa questão, nós vamos até aguardar o gabarito da FGV, porque me parece que não é algo muito claro, né? E o 110 diz assim, a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifique-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Se a OAB considerar que houve o trânsito em julgado, porque ela esclarece que houve o trânsito em julgado para acusação, né, o 110, né, ele é aplicado. Agora, se a OAB considerar que, de fato, não transitou em julgado completamente, porque ainda há recurso da defesa, então nós não teríamos a aplicação do 110. Então nós entenderíamos, ok? A depender do gabarito da OAB, o que ela vai pensar. Eu acho que se ela pensar de maneira que não transitou em julgado para a defesa, então não tem um trânsito em julgado completo, haveria prescrição da pretensão punitiva retroativa e não se aplicaria o 110, se a OAB interpretar assim. Então essa questão 4 é a questão que vai causar um pouco mais polêmica aí, tá ok? Então nós encerramos aqui, deixamos um grande abraço a vocês, uma boa sorte e acho que o senão aqui ficaria aí nessa questão de número 4, o senão, ok? Mas eu acredito que a prova não foi uma prova difícil e eu desejo boa sorte a todos. Um grande abraço a vocês, meu e da professora Juliana aqui ao meu lado, mandando um abração. Até mais, tchau, tchau.